Bom dia, pessoal. Dando continuidade à nossa revisão, nós vamos trabalhar a partir de agora o processo de separação de misturas. Nós sabemos que as misturas são, na verdade, a junção de duas ou mais substâncias químicas diferentes e que essas misturas podem ser classificadas de duas formas: misturas homogêneas, quando não conseguimos identificar os seus constituintes, e misturas heterogêneas, quando conseguimos identificar cada componente. Cada componente ocupa uma fase. Né? Quando é homogêneo, apenas uma única fase. Né? Uma única fase. Ok? Outro detalhe. Essa revisão ela vai acontecer em duas videoaulas. Essa é a primeira parte, né, do processo de separação de mistura. Métodos de separação de misturas heterogêneas. Existem 4 tipos dentro das misturas heterogêneas que eu posso classificar. Mistura sólido-sólido, onde os dois componentes ou mais de dois componentes são sólidos. Quando os componentes é um sólido e o outro líquido, por exemplo. Quando são líquidos apenas. E quando um é gás e o outro é sólido. Tá? Dentre eles nós temos catação, ventilação, levigação, separação magnética, dissolução fracionada, peneiração, flotação, decantação, centrifugação, filtração simples, filtração a vácuo, decantação e filtração. Nós vamos ver detalhadamente cada processo desse de separação a partir de agora. Catação. Então, o que nós podemos observar? Nós temos aí, inicialmente, uma vasilha de feijão derramado e uma pessoa com as mãos separando a parte podre, quebrada dos demais caroços do feijão. Né? Então, a catação ela baseia-se na identificação visual dos componentes da mistura e na separação manual com o auxílio de uma pinça, nesse caso os dedos, é a pinça. Né? Ele é um método usado, por exemplo, na limpeza do feijão antes do cozimento. Então, a catação, gente, o próprio nome já diz, identificação visual. Você vai ter a capacidade de identificar que componentes você vai separar. E aí você usa, com o auxílio das mãos, ou de uma pinça, você vai retirar aquela parte que não lhe serve na mistura. Então, por exemplo, arroz com feijão, baião de 2. Tem criança que vai comer baião de 2, mas não gosta do feijão. Então, cata o feijão todinho, né? Vai tirando, ponto a ponto. Isso, tá certo? É também um processo de separação de mistura. A ventilação. A ventilação... mas o que seria isso aí? Por exemplo, tu tens aí um amendoim, por exemplo. Né? Quando nós plantamos arroz, o arroz ele é colocado no sol para que ele possa secar. Né? Daí ele é colocado em uma máquina, nessa máquina existem estruturas que ficam batendo nesse arroz para que essa casca solte. Né? E aí tem um enorme ventilador, uma turbina, vamos dizer assim, dentro dessa máquina que vai soprar e arrastar essa parte mais leve, né, que seria a casca do arroz. Então é um método de separação para sistemas sólido-sólido, ou seja, onde a mistura é formada por dois sólidos, e no qual um dos sólidos é menos denso, e aí automaticamente é arrastado por uma corrente de ar. Né? Um exemplo disso nós já vimos anteriormente, que é a separação das cascas do arroz, o amendoim torrado, né? Facilmente solta a casca e se você soprar, por exemplo, colocou amendoim torrado nas suas mãos e soprar, essas cascas vão sair facilmente. Né? A levigação é uma técnica muito comum em garimpos, garimpo de ouro, de pedras preciosas de um modo geral. Como é que funciona a levigação? Você tem uma bateia, né? O que é a bateia? Esse prato afunilado no centro, como você pode ver, onde o material, no caso o minério, é colocado aqui dentro e sobre a corrente de água aplicada, né? Você joga na água corrente, a água vai arrastar o mais leve e ficar o mais pesado, o mais denso. É bem semelhante à ventilação. Só que na ventilação você usa uma corrente de ar. Tá? Você usa uma corrente de ar. E no caso da levigação você vai usar água. Né? Na ventilação você vai usar água. Então a água corrente arrasta o componente menos denso e o mais denso deposita-se no fundo do recipiente. Tá? Separação magnética, o próprio nome já diz, né? Você tem aí
um ímã ferradura, né? Tem um ímã ferradura. Então, a separação magnética é muito usado para separar misturas de sólidos, onde um dos sólidos é atraído pelo ímã. Então, é um método de separação usado em larga escala para separar alguns minérios de ferro. E por quê? Porque os minérios de ferro eles são junto a eles vem muitas impurezas, né? E você pode separar aplicando o ímã, né? O minério de ferro vai ser atraído pelo ímã, separando das impurezas, tá ok? Então a separação magnética. Dissolução fracionada. O que seria esse nome de dissolução fracionada? Você tem, por exemplo, sal e areia misturados. Então, para eu separar o sal da areia, o que eu faço? Note que no esquema, adiciona-se água. Então, no momento que eu adicionar água nesse recipiente contendo sal e areia, o que vai acontecer? Apenas o sal vai se dissolver, ficando a areia no fundo. Tá? Ficando areia no fundo. O que vai acontecer? Vou passar isso por um filtro, a areia vai ficar retida no filtro, e aí no final eu vou ter uma solução de água e sal, uma solução salina. Então, ela é usada quando apenas um dos componentes ele apresenta solubilidade num dado solvente. A mistura areia e sal, por exemplo, ele é um bom exemplo para este tipo de processo. Então, após a filtração, você vai ter em um recipiente a água e o sal. Aí você diz, professor, mas se eu quisesse obter esse sal separadamente, você poderia aquecer essa mistura, a água iria evaporar e você teria o sal sólido novamente. Ok? Tamização ou peneiração. Se você observar, você tem um cidadão aí com uma peneira, e ele fazendo um movimento, nesse caso aqui na construção civil, é muito usado para separar a areia do cascalho na construção civil. E nesse caso você tem aí uma peneira e grãos, nesse caso aí ele separando o café da palha, da sujeira, ele colhe o café e joga numa peneira para tirar pequenos, vamos dizer assim, pequenas folhas, pequenas cascas ou pequenos galinhos da própria semente, Então, assim, se usa uma peneira para separar sólidos que tenham granulações diferentes, ou seja, que tenham tamanhos diferentes nessa separação. Então, aquelas partículas que têm grãos menores irão passar pela tela, e a partícula maior vai ficar retida. Então, as peneiras elas são muito usadas na indústria para separação de pós vamos dizer assim, pronto, vou te dar um exemplo bem simples, farinha. Às vezes tu vai comprar uma farinha, ela é muito cheia de caroço. E aí você passa por uma peneira e vai ficar retido os caroços na peneira e vai passar apenas um pozinho bem fininho. Então, quanto menor o poro dessa peneira, mais fino vai ser o produto final. Flotação. O que é a flotação? Observe no esquema que tu tem dentro de um frasco areia, e serragem, que é pó de serraria. Aí eu quero separar esses dois. Como é que eu vou fazer? Ah, professor, eu vou fazer uma catação. Não, a catação não vai te dar esse material separado 100%. Então aqui tu tem a água, adiciona a água, o que vai acontecer quando tu adicionar a água? A areia vai ficar no fundo, tá? E a serragem vai subir, ou seja, ela é menos densa do que a água, então ela vai ficar na parte de cima. Tá? Então adiciona-se a mistura um líquido de densidade intermediária. O que é um líquido de densidade intermediária? É um líquido que um dos sólidos vai afundar e o outro vai flutuar. Tá? Então, nesse caso, o líquido mais indicado seria a água, por exemplo. Então, o sólido mais denso afunda, e o menos denso irá flutuar. Decantação. É muito comum na zona rural as pessoas que em algumas regiões que ainda não tem água encanada ir buscar água em barreiros, buscar água em rios, em lagos, em lagoas, E muitas vezes você ia buscar essa água está um pouco barrenta, como a gente pode ver no esquema, uma água barrenta. E aí para você consumir essa água, então o que você deve fazer? Você deixa esse recipiente em repouso,
tá? O recipiente contendo a água. Toda partícula sólida vai decantar, ou seja, no caso da água barrenta, o barro vai ficar no fundo, em cima vai ficar a água, né? E aí, com o auxílio de um funil, ou com o auxílio de um filtro, não sei, você vai retirar toda essa partícula sólida que está dentro do teu recipiente, né? Então, no caso, por exemplo, a fase sólida, que é o barro, ele é mais denso, vai ficar no chão do recipiente, no fundo do recipiente. Ele vai se sedimentar, né? E aí, essa água limpa que vai ficar em cima, você pode tirar, por exemplo, com o auxílio de uma mangueira, ou você ir derramando vagarosamente, com cuidado, para que essas partículas não fiquem agitadas. Esse é o processo chamado de decantação. Então, a aula de hoje ela vai ficar por aqui, tá? Mas na próxima aula nós continuamos com os processos de separação de misturas. Um bom dia a todos e tchau, tchau.